Bem-vindo ao Diário do Decisão Benfica. Este é o podcast dedicado às eleições de 25 de outubro, a eleição mais disputada de sempre no Sport Lisboa e Benfica. Eu sou o Miguel Cordeiro e converso com o Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Falamos do tema que está a marcar a campanha, analisamos que candidato está a subir e quem está a descer e, no final, entramos na farmácia Franco para recuperar a história de antigos presidentes do Benfica. Neste espaço, no Decisão Benfica, continuamos também a contar com o debate entre candidatos. Na próxima segunda-feira vamos ter o debate sobre futebol. Por agora, abrimos o diário. Bem-vindo, Bruno Roseiro. Olá, Miguel. Vamos ao que está a marcar a campanha e hoje há um tema incontornável, estas entrevistas na BTV. Sim, a BTV para mim é o primeiro vencedor. Ou seja, a BTV muitas vezes até injustamente é aqui utilizada sempre como arma de arremesso para os candidatos que não o incumbente sempre que chegamos a este período, e a verdade é que colocou todos os candidatos ao mesmo nível, conseguiu fazer um estilo de entrevista um bocadinho mais fechado a nível de temas, mas que abordou vários assuntos colocando todos no mesmo patamar, e eu diria que isso, para mim, faz da BTV a primeira vencedora daquela saga de 3 horas seguidas de entrevistas. Depois há aqui um segundo vencedor, que é o próprio trabalho que todas as campanhas têm estado a fazer. E porquê? Alguém que, e nós por uma questão profissional somos algumas dessas pessoas, alguém que vá ouvindo e lendo todas as entrevistas que os candidatos vão dando, conseguem perceber que tudo o que esteve ali durante meia hora foi a sistematização de todas as entrevistas que deram até agora, e isso mostra-se, ou seja, cada candidatura tem a sua identidade, tem os seus pontos-chaves, tem as suas bandeiras e consegue transmiti-las, e neste caso acho que por aí toda a gente conseguiu esse objetivo. E depois o resumo de tudo isto, acho que todas as candidaturas tentaram falar um bocadinho para o seu eleitorado, tentaram obviamente ir buscar um pouco mais de eleitorado, porque é assim nas eleições. Confirma-se que existem dois polos distintos, ou seja, uma linha mais associada a uma continuidade no Benfica, onde estão Rui Costa e Luís Filipe Vieira, uma outra linha mais associada a uma mudança, onde estão João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Maier e Cristóvão Carvalho. Qual foi para mim aqui a surpresa? Foi Rui Costa e Luís Filipe Vieira tentarem passar a ideia de que pode haver mudanças dentro da continuidade, ou seja, tentando assegurar aos sócios do Benfica, atenção, vocês nunca vão cair no incerto, mas nós podemos fazer as coisas de uma maneira diferente. E, por outro lado, as 4 candidaturas a tentar cada vez mostrar que, apesar de haver uma viragem, essa viragem não será uma queda no incerto, porque há nomes, porque há estratégias, porque há planos e há projetos. Diria que isso para mim foi a nota dominante ao longo destas 6 entrevistas e ao longo das 3 horas. Há também aqui um ponto fundamental, e neste caso, como no Observador foi o dia em que acompanhámos Luís Filipe Vieira, se calhar nós olhámos para o Luís Filipe Vieira, de acordo também com as sondagens que foram saindo, como alguém que, apesar de ter quase 20 anos de liderança, partia como um outsider. E aquilo que se sente é que a candidatura do Luís Filipe Vieira acredita cada vez mais que é possível ter um resultado bem maior do que aquilo que as sondagens têm transmitido. Onde é que poderá estar essa diferença? Na percentagem de votos que são feitos nas casas do Benfica fora de Lisboa. Sim. E aí também poderá estar uma das chaves do resultado. Muito bem, também a marcar esta campanha o programa de Rui Costa, que foi divulgado. Sim, foi apresentado um pouco como um prolongamento das intervenções que Rui Costa foi tendo enquanto candidato. Para mim há aqui uma curiosidade, que é o futebol tem praticamente 2 ou 3 linhas sobre 4 anos, mas depois fala muito sobre os reforços que vieram neste mercado, a reformulação do departamento de futebol, a conquista da Supertaça, a entrada direta na Liga dos Campeões, a contratação de José Mourinho, claro. Portanto, aquilo que o Rui Costa quer fazer é uma espécie de rebranding da parte do futebol,
onde apesar de tudo teve coisas boas. Acho que o primeiro Sim. ano de Roger Schmidt, acho que pouca gente tem dúvidas de que é uma parte boa, mas quase por e simplesmente não existe no programa. Depois, e em termos genéricos, diria que é um consolidado de algumas ideias que já foi deixando, ou seja, passar as receitas de 300 para 500 milhões, colocar que a questão dos custos aumentaram a uma razão de 5,6% ao ano, mas que as receitas operacionais também aumentaram mais, neste caso 10,8%, a vontade de chegar aos 500 mil sócios, coisa que tenho muitas dúvidas com a recontagem que vai existir, um outro olhar para as casas e depois 2 títulos europeus nas modalidades. Portanto, diria que não existe propriamente uma surpresa aqui, é mais um prolongamento daquilo que o candidato Rui Costa tem vindo a defender. Mais algum tema que destaques? Sim, uma notinha de rodapé, porque dá coerência a tudo aquilo que João Noronha Lopes tem defendido na sua lista, o facto de Nuno Gomes já ter deixado de ser um dos sócios da imprensa de representação de jogadores EN Players, que está também com, ou melhor, a grande figura acaba por ser Tiago Ribeiro, o seu irmão, e para não haver nenhuma dúvida, por questões de transparência, já existiu essa separação, portanto acaba por ser quase uma continuidade, um 2.0 da entrega das declarações do IRS. Muito bem. No Decisão Benfica, vamos agora medir a luta por votos. Bruno, quem é que está a ganhar votos? Eu diria que pode parecer quase paradoxal, mas os 4 candidatos que as sondagens apontam como os menos favoritos terão sido aqueles que podem ter ganho mais votos. E porquê? Porque parece-me claro a partir de agora que Rui Costa e Noronha Lopes terão mais a ganhar em não perder do que propriamente necessidade de conquistar. E aquele era um espaço sobretudo para Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Maier e Cristóvão Carvalho conseguirem captar um pouco mais de votos. Tiveram o seu palco, tiveram a oportunidade de mostrar ao que vem. No caso de Luís Filipe Vieira, tem sempre aquela almofada de poder dizer, atenção, lembrem-se como é que eu agarrei neste clube. Sim. E lembrem-se como é que ele está hoje. E há aqui também uma forte presença de uma questão que já aqui falámos anteriormente e que tem a ver com a inexistência de voto útil, ou seja, é algo que os candidatos têm tentado explicar e muitas vezes pode ou não passar, de que numa primeira volta não tem voto útil. Sim. Depois, na segunda volta, se nenhum daqueles candidatos for a escolha de um associado do Benfica, aí poderá haver essa questão do voto útil. Mas numa primeira volta não interessa, não existe esse voto útil e isso pode premiar, de certa forma, estes 4 candidatos que não Rui Costa e João Noronha Lopes, que me parecem nesta altura destacados em termos de sondagem. Sim, e acabam por ter o mesmo espaço, o mesmo tempo, o mesmo local para expor as ideias. As mesmas perguntas, os mesmos temas, e assim começa a ser mais fácil compará-los, sendo que a questão de quem é o melhor líder para o Benfica também é importante. Eu acho que o Benfica não deve apenas e só olhar para o projeto e para aquilo que deve fazer. Deve pensar que tipo de liderança é que quer ter, ou que quer continuar a ter, ou que quer voltar a ter. Então, quem é que está nesta altura a perder votos? Eu diria que nesta altura e nos próximos dias, se nada de anormal acontecer, ninguém irá perder votos. Há uma pessoa aqui claramente que corre sempre esse risco, que se chama Rui Costa. Ou seja, se a bola não entra, a probabilidade de perder votos aumenta. Se a bola entra, poderá sempre capitalizar mais um pouco. Esquecemos que há aqui esta questão chamada futebol no meio disto tudo, porque houve a paragem das seleções, mas Rui Costa, o candidato, também vai sempre viver muito à sombra ou à luz daquilo que é Rui Costa, o presidente, e os seus resultados esportivos. Muito bem, vamos então para a Farmácia Franco. Na Farmácia Franco destacamos o trabalho de antigos presidentes do Benfica e hoje, Bruno, queres falar de Maurício Vieira de Brito, presidente do Benfica entre março de 1957 e março de 1962. Sim, foi alguém que ficará sempre marcado com 3 pontos que servem de cartão de apresentação para qualquer presidente do Benfica. Foi o presidente que contratou Eusébio,
foi o presidente que trouxe Bela Gutmann, foi o presidente que ganhou a primeira Taça dos Clubes Campeões Europeus. Portanto, só por aí acho que é um cartão de apresentação. O currículo é difícil de bater. Sim, já é complicado de bater. Ele está também na construção do plantel que ganha a segunda Taça dos Campeões logo no ano seguinte, apesar de ele não ter terminado, saiu em março de 62. Mas foi alguém, ganhou também 3 campeonatos. Naquela altura claramente o Benfica estava acima de todos os outros. Agora, foi alguém que marcou a diferença por um tipo de gestão que, quando nós colocamos em perspectiva, hoje só poderíamos ter com uma Magdata, provavelmente do Médio Oriente, ou com um americano que tivesse muita vontade de investir. E porquê? Maurício Vieira de Brito foi engenheiro, foi empresário, foi professor universitário e foi um dos líderes que contribuiu mais vezes do seu bolso para que o Benfica continuasse a crescer. Ele chega apenas com 38 anos à liderança do Benfica e não era alguém que estivesse muito disposto a meter do seu bolso para contratar jogadores. Certo. Mas era alguém que não se importava de funcionar como um autêntico mecenas quando havia obras estruturantes para aquilo que poderia ser o futuro do Benfica. As torres de iluminação na luz, foi ele que edificou. É ele que começa também o início da construção do terceiro anel, que eu diria que é uma das obras mais simbólicas. Depois vai demorar muito. Aliás, o seu presidente, o seu irmão ainda foi presidente depois, e mesmo assim e no terceiro anel estava por acabar. E tem uma frase muito curiosa dita ao Alfredo Varinha. O Alfredo Varinha pergunta-lhe se era verdade que ele já tinha dado 12 mil contos ao Benfica e ele responde, sim, pode escrever isso porque assim a minha mulher pode achar que foram só 12 mil contos e portanto fica toda a gente contente lá em casa. Portanto, só isso mostra bem aquilo que ele foi um exemplo também de como conseguir potenciar o sucesso desportivo, e isto também é uma parte importante no Benfica nos dias que correm. Porquê? Porque não só conseguiu rentabilizar e aproveitar esse sucesso desportivo para colocá-lo também ao serviço do plano financeiro, mas, sobretudo, numa vertente associativa para aumentarem muito o número de sócios. O Benfica passou a ter mais de 50 mil sócios naquela altura, e esta capacidade de saber, ou seja, não é uma questão só de ser mecenas e meter dinheiro, é porque é que eu estou a meter dinheiro e como é que este dinheiro vai contribuir no futuro. Acrescenta muito naquilo que é a história do Benfica, além, lá está, inevitável. É o presidente que vai buscar Eusébio, claro. Portanto, até podíamos resumir o cartão da apresentação. Ele até podia não ter este investimento todo, o cartão já estava feito só com esse resultado esportivo. Foi ele que conseguiu contratar Eusébio. Fechamos este episódio com Maurício Vieira de Brito. O Decisão Benfica está de regresso amanhã.